A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que Deus possa falar grandemente aos nossos corações nesse final de tarde, início de noite. Como estamos fazendo nos cultos passados, esse é mais um culto cujo tema principal é o alimento de Deus. E nós estamos entrando na quinta temporada, na quinta série desse culto, cujo subtema de hoje será tentação. Se você perdeu algum dos cultos passados com o tema O Alimento de Deus, é só você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco, no YouTube, e está lá o culto para você assistir a qualquer momento e ser abençoado. Então, falando do tema de hoje, tentação. Qual é a definição que nós temos a respeito de tentação nos dicionários, quando nós buscamos lá no Aurélio ou outro qualquer dicionário de outro autor? Ele diz o seguinte, que é o impulso para a prática de algumas coisa, censurável ou não recomendável. E qual é o sinônimo de tentação? Nós vamos encontrar perdição, fascinação, assalto, desejo, impulso, incitação, provocação, sedução. Muitos perguntam se é possível ser tentado e não perceber, ou se é possível pecar sem estar ciente. Começamos a experimentar a tentação quando um pensamento vem à nossa mente e estamos cientes que é algo errado de se fazer. Isso é tentação. E chegamos ao momento de decisão, de escolha. Escolher entre pecar ou escolher entre vencer o pecado. Todos são tentados quando são atraídos pelos seus próprios desejos e concupiscências. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Vou ler de novo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A tentação é sempre consciente, ou seja, é estar ciente de que ceder a esse pensamento seria pecar. Fazer o que você sabe que está errado. E é importante lembrar que você não pode, em forma alguma, ser tentado sem que o pensamento entre em sua mente. Ele vai entrar na sua mente. Então, essa tentação não é o pecado que você cometeu, mas é uma forma de te levar a pecar. Então, a tentação começa em nossa mente, em nossa cabeça, através do desejo quase que incontrolável de fazer algo que sabemos ser totalmente errado. E como nós vamos responder à tentação? Através de uma atitude cristã, através de uma atitude de um homem e de uma mulher cristã. Temos que escolher o que queremos mais, vida eterna com Jesus ou o prazer passageiro do pecado. A vida eterna com Jesus ou o prazer passageiro, como o próprio nome diz, passageiro do pecado. Se tentarmos vencer a tentação com a nossa própria força, corremos o risco de sucumbir, de cair em pecado. Então nós temos que buscar em humildade e oração a ajuda de quem? Do Altíssimo, do Senhor. Porque Deus nos dará força para permanecermos em pé e não cedermos ao pecado gerado pela tentação. Segundo a Crônicas 16:9 diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. Então é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá capacidade de vencermos as tentações. Você não pode impedir uma tentação de entrar em seu pensamento, mas você pode discordar dela e impedir que ela atinja e afete o seu espírito, a sua vida. A carne tentando se levantar e se afirmar em nossas vidas. Isso é constante. É uma luta constante entre a carne e o espírito. Uma luta diária. Enquanto estamos lutando, nós não pecamos. Martinho Lutero diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Se alimentarmos o novo homem com a palavra de Deus, estaremos fortes e para vencer as tentações. Mas, se alimentarmos o velho homem,
Ele se levantará contra a nossa vida e nos levará ao pecado e à morte. Ninguém está livre de ser tentado. Ninguém. Nem o próprio Cristo se livrou de ser tentado. Muito pelo contrário, Cristo foi levado a ser tentado. Buscou forças de seu espírito que estava bem alimentado com o alimento de Deus e venceu. E eu te convido então a abrir a sua Bíblia, se for assim possível, em Mateus 4. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, que nós vamos ler a respeito desse episódio de hoje, cujo tema é tentação. Diz assim o versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Glória seja dada a Deus. Até aqui o versículo 11 dessa rica palavra, a qual nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. No capítulo anterior de Mateus, capítulo 3, nós temos lá o relato que João Batista estava batizando no Jordão as almas ao arrependimento. Lá no versículo 11 do capítulo 3, que diz: Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele já anunciava a vinda do Messias, ele já anunciava a vinda de Cristo. Então Jesus, vindo da Galiléia, chega ao Jordão, onde estava lá João Batista, para que também fosse batizado pelo homem, para cumprir a palavra, para cumprir a Escritura. Então diz a palavra que o Espírito de Deus desce como uma pomba e pousa sobre Cristo. E em seguida uma voz brada dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ou, em outras traduções, em quem me comprazo. Lá no versículo 17. E na sequência, nós vemos no versículo 4, que nós lemos, no livro de Mateus, onde o versículo relata que o Espírito também conduz a Cristo ao deserto para ser tentado. Está no versículo 1, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. E se nós buscarmos entendimento desse primeiro versículo, nós vamos encontrar 3 pontos bem interessantes. Primeiro, Cristo foi tentado pelo próprio diabo, pelo anjo caído, por Lúcifer. O diabo não mandou nenhum dos seus demônios para tentar Jesus. Ele próprio assumiu a tarefa de tentar a Cristo. Veja que o diabo sabia muito bem com quem estava lidando. Ele sabia, ele conhecia, e que deveria usar com astúcia para tentar a Cristo. Assim ele também o faz com nossas vidas, porque ele sabe com quem ele está lidando, que ele está lidando com o escolhido de Deus. E no segundo ponto que nós encontramos nesse primeiro versículo, Deus permite sim que seus escolhidos sejam provados. Deus permite. O objetivo do Pai não é de nos machucar ou nos fazer cair. Muito pelo contrário, é para nos preparar. Assim como o soldado, ele precisa ser treinado para ir à guerra, Deus nos treina e capacita para enfrentarmos uma guerra que nós não vemos com olhos carnais, mas sim com olhos espirituais. E a prova, a tentação, nos provará se estamos fortes a enfrentá-las e vencê-las em Cristo Jesus. E o terceiro ponto interessante, que a nossa prova é pessoal e intransferível.
Porque Cristo foi levado a um lugar deserto para ficar sozinho. Era ele e a sua luta, sem a ajuda de ninguém. Teve que enfrentar a sua prova, passar pela tentação, pelo próprio diabo. Deus nos leva a ter um particular. A nossa luta é pessoal. O resultado afetará nossas vidas, sim, mas também poderá afetar a vida daqueles que nos cercam. Por isso que nós temos que enfrentá-la, sozinhos, buscando em Cristo força, buscando no Senhor força, e Ele sim vai nos dar a vitória. Ele sim vai nos dar a vitória, como Ele teve a vitória através do Pai. Depois, no versículo 2, diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites é bastante tempo. Ele diz que ele teve fome, com certeza. Ele estava como um homem. Seu jejum afetou o seu corpo físico, o corpo carnal, com a falta do alimento sólido e do alimento líquido. Mas, em contrapartida, ele estava alimentando o espírito, através do jejum e oração, que descia dos céus o alimento de Deus, para lhe fortalecer o espírito. A guerra espiritual não se vence com braço de carne, irmão. Ela se vence com jejum e com oração. Lá no versículo 20, de Mateus 26, 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que fortalecer o espírito. Por isso que Jesus jejuou e orou por 40 dias e 40 noites, a fim de preparar o seu espírito para a batalha que viria. Sabemos das batalhas sobre nossas vidas e por isso temos que alimentar intensamente o nosso espírito com alimento que vem da onde? Do céu, do Senhor. É Ele que vai nos dar esse alimento através do nosso jejum, da nossa oração. Então nós vemos que Cristo, então, ele passou por 3 tentações do diabo. A primeira delas, está no versículo 3, que o tentador se aproximou do diabo, né? E fala: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Veja que interessante. Satanás conhece a nossa fraqueza. Satanás conhecia a fraqueza de Cristo naquele momento. E ele sabe onde está o nosso ponto mais fraco. E naquele momento, o ponto mais fraco de Cristo era a fome. A primeira tentação que ele faz, que ele lança, é algo para que ele matasse a sua fome. A fome devia ser intensa. Às vezes acontece conosco. Fazia 40 dias, 40 noites que ele não comia nem bebia. A sua carne estava fraca, debilitada, mas o seu espírito estava forte. O diabo sabia que Cristo era filho de Deus. Claro que sabia, assim como ele sabe que nós somos escolhidos por Deus. Porque vai ver se o diabo tenta o ímpio como tenta a gente. Nada. Nós somos muito mais tentados, provados, 24 horas por dia. Então o diabo sabia que Cristo era filho de Deus, assim como sabe que nós somos escolhidos do Senhor. Por isso enfrentamos constantemente batalhas, provas, tentações, com o objetivo de sermos minados, enfraquecidos, ao ponto de nos levar à queda e ao pecado. Esse é o objetivo de Satanás. O inimigo não vai tocar, o inimigo vai tocar sim no nosso ponto fraco, porque ele conhece nossas fraquezas. Jesus contra-ataca então com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Lá no versículo 4 diz que Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só assim se vence a tentação do inferno. Temos que aprender que só venceremos um contra-ataque do mal com a palavra de Deus. Não há como Satanás vencer um espírito forte. Não há como Satanás vencer a palavra de Deus. A palavra é o escudo contra as astutas ciladas do diabo. Você já leu isso? Lá em Efésios 6, da armadura de Deus. No versículo 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Aí Satanás não desiste tão fácil. Ele vem com a segunda investida sobre Cristo, com a segunda tentação, lá no versículo 5. Diz assim, que então Satanás levou Jesus à cidade santa e colocou ele na parte mais alta, para que ele tivesse uma vista muito boa. E disse para Jesus: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, olha como Satanás conhece a palavra, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com a mão deles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás conhece a palavra. Satanás era um anjo ungido do Senhor.
O Velho Testamento relata que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer, com grandes poderes. Seu orgulho levou Lúcifer a se rebelar contra Deus, e pelo pecado ele foi lançado dos céus para a terra, e com ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. Com esse currículo de Satanás, sabemos que Satanás conhece muito bem a palavra e a escritura, hábil em distorcer a vontade de Deus para nos levar ao pecado, pai da mentira, e pronto a nos atacar constantemente, diariamente, a cada segundo, se nós bobearmos. Temos que estar atentos para não cairmos nas mentiras e nas ciladas do diabo. Jesus sabia das lábias de Satanás e responde ao ataque e à tentação com a palavra de Deus. O único é capaz de apagar as setas inflamadas do maligno. Não tem outro jeito, meu irmão ou minha irmã. Não tem como vencer a tentação se não for através da palavra de Deus, do jejum, da oração e estar sempre em intimidade com o Pai. Aí o versículo 7 diz assim, Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ele era filho de Deus, fazia parte do trono de Deus, da mesa do Pai, assim como nós fazemos parte da mesa do Pai e temos o mesmo direito, a mesma autoridade de pisar a cabeça da serpente. Mas o diabo não desiste facilmente, meu irmão. Ele vai continuar com as suas investidas contra nossas vidas. Não foi diferente com Cristo. Não acho que ele vai perder e sem lutar. Continuará investindo sempre em nossas vidas. Como em uma guerra entre nações. Cada um usa seus armamentos. Os mais potentes, os mais letais, os mais destruidores, os mais mortais, tudo para tentar reverter uma situação de derrota. Vamos pegar o exemplo da guerra da Ucrânia que está acontecendo lá com a Rússia, onde se há ameaça da Rússia usar armas nucleares. Não aceita a derrota no campo de batalha, enfrenta uma sucessão de derrotas. A Rússia subestimou a capacidade ucraniana e está apelando para tudo que está ao seu alcance. Assim é o diabo, assim é Satanás, assim ele faz contra nossas vidas. Ele vai tentar de tudo para nos jogar por terra, tudo. Aí vem a terceira tentação de Cristo. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e esplendor. Ele diz, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Lá versículo 8, versículo 9. O diabo então vem com a sua maior cartada. Vem tentar, como diz lá, meu pai falava muito isso, trucar. Para tentar colocar o inimigo encurralado, com armas mais potentes, de forma que ele pudesse reverter aquela situação sua de derrota. Só que ele não estava lutando contra um simples homem, mas era o próprio Filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz que também somos chamados de filhos. Meu irmão, para e pensa. Cristo era o Filho de Deus, foi tentado. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus e ele foi pessoalmente para tentar o Filho de Deus. E ele não estava conseguindo ter sucesso na sua empreitada. E ele vai fazer o mesmo contra a minha vida, contra a sua vida. Porque nós também somos filhos de Deus, enxertados na videira. Como você pode dizer que nós somos filhos de Deus? Porque está escrito lá em 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós somos filhos de Deus, o que de fato somos, é o que diz a palavra. A investida de Satanás contra nós é porque ele sabe que nós somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Temos que dar um basta às investidas do diabo, assim como fez Cristo, deu um basta às investidas de Satanás. Lá no versículo 10, Cristo diz para Satanás, retire-se. Retire-se, Satanás. Cai por terra, Satanás. Sai, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Irmão e irmã, temos a autoridade de repreender a Satanás, de repreender a tentação, de repreender o pecado, porque nós somos filhos, nós somos filhas do Altíssimo. Não havia como Satanás continuar com as suas investidas. A palavra lançada colocou o diabo em retirada.
Observe nesse texto os ensinamentos que Deus nos dá às nossas vidas, a riqueza da palavra que é o alimento diário que nós precisamos. Cristo determina que Satanás se retire da sua presença. Nós temos autoridade para reprimir as investidas do diabo. Nós temos autoridade para colocar Satanás em retirada. Nós temos autoridade para enfrentar o maligno em nome de Jesus. Nós temos autoridade para vencermos as tentações e lutas espirituais. Lá em Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós, fugirá de vocês. Resista ao diabo e ele fugirá de nós, de vocês. Na sequência, no versículo 10, Cristo, após determinar a retirada de Satanás, ele sela sua vitória com a palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra do Senhor, temos que estudar a palavra de Deus para podermos vencer as investidas do diabo. Quando o Espírito está pronto, temos a certeza que venceremos a carne. Cristo lançou a palavra que colocou Satanás por terra. Aí versículo 11 então diz que então o diabo deixou, saiu em retirada, sebo nas canelas, se mandou. E o que aconteceu depois? Cristo ficou sozinho? Não. E os anjos vieram e o serviram. Cristo venceu e nós podemos vencer, irmão e irmã. Precisamos aprender a alimentar o Espírito e não cedermos às tentações do mundo, do pecado. Os anjos do Senhor trazem para nossas vidas o alimento dos céus, diretamente do trono de Deus, para selar a nossa vitória ao pecado. Por isso temos que estar fortes e firmes para vencermos o pecado, vencermos a carne, vencermos as suas fraquezas. Como já diz lá no passado, na ilustração que eu tinha na escola dominical, lá quando chamava catecúmenos da presbiteriana, eles falavam o seguinte: existem dois cavalos, o preto e o branco. O branco representa o espírito, o preto a carne. Dependendo de quem você alimentar mais, o que tiver mais bem alimentado será o mais forte e vencerá a outra parte. Se você alimentar a carne, o cavalo negro ficará mais forte. Se você alimentar o espírito, o cavalo branco vai ficar mais forte. Quem você está alimentando mais? O espírito ou a carne? O que você está buscando do Senhor para ficar forte espiritualmente? Somos chamados a sentar à mesa do rei e cear com ele, nos alimentarmos do alimento do Senhor, do alimento que vem dos céus. Então não perca essa oportunidade, irmão, que Deus nos dá para vencermos as tentações de nossas vidas e gozarmos a alegria com a presença do Pai e suas bênçãos. Sim, sente à mesa do Pai, alimente-se do alimento espiritual, viva intensamente o amor de Cristo e seja feliz, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra abençoada, Pai querido, ao qual nos ensina como vencermos as tentações. Cristo foi tentado, venceu a tentação com a palavra do Senhor. Queremos vencer a tentação, Pai, com a palavra do Senhor, com o alimento que vem dos céus, Pai, com o alimento que vem do seu trono, Pai querido. Queremos sentar à mesa com o Pai e cear contigo, Senhor. Abençoe cada um que está assistindo a este culto, Senhor. Que ele seja ricamente abençoado e alimentado por Ti, Pai. Que suas bênçãos, Pai amado, sejam abundantes na vida dos irmãos, Pai querido. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada ao seu nome, Pai.